Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ceia do Senhor, conforme relatada pelo apóstolo Paulo, por revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11. A ceia do Senhor é recebida por revelação. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pai Santo, Pai querido, nós te amamos, nós amamos a Jesus Cristo, que nos amou tanto que se entregou para morrer por causa dos nossos pecados. Sofreu terrivelmente e foi finalmente morto naquela cruz, para que eu e você sejamos perdoados. O sangue de Jesus perdoa o pecado de todo ser humano que se arrepende e se volta para ele. O sangue de Jesus foi derramado como pagamento do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Ele morreu por nós, pagou o preço e nos trouxe paz com Deus, perdão, justificação e paz com Deus. Aleluia, glória a Deus. A ceia do Senhor, ou como é chamada a Santa Ceia, na realidade é a ceia dos santos. Quem participa da ceia são os santos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo na noite anterior à sua crucificação. O versículo 24 desta passagem que o apóstolo Paulo nos dá a revelação sobre a ceia do Senhor, o versículo 24 nos diz: Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Na realidade, o pão, representa o corpo de Cristo. Jesus estava presente com os discípulos. Ele nem tinha sido morto ainda. Então o pão representa o corpo dele, que seria moído, que seria partido por amor a nós. Sofreria imensamente e morreria por amor a nós, para nos conceder perdão dos pecados. Aleluia, glória a Deus. Então, o corpo, isto é o meu corpo, isto representa o meu corpo. O pão que comemos na Santa Ceia simboliza o corpo de Jesus, que ferido, açoitado e desfigurado por nós, se entregou até a morte, como foi predito pelo profeta Isaías. No Isaías capítulo 52, verso 14, diz assim, que o parecer do Messias, do Cristo, de Jesus, seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro. E no capítulo 53, versos 4 e 5, ele descreve: verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Meu amado, no Calvário, antes de ser pregado naquela cruz, Jesus foi terrivelmente agredido. Eles davam socos no rosto, eles batiam na sua cabeça, até bateram com varas nele, cuspiam nele. E depois ele foi açoitado. O açoite era uma coisa tremendamente terrível. Só se podia dar 39 chibatadas com açoite, que rebentava a pele, rebentava o corpo da pessoa. Sangrava muito o corpo da pessoa. E o máximo que se podia dar era 39 chibatadas, porque se desse mais do que isso, a pessoa podia morrer. De tão terrível que era o açoite. Ele foi martirizado, sofreu terrivelmente, até ser pregado na cruz, seus punhos e seus pés pregados na cruz, e depois o seu peito ferido com a lança, tudo por amor a você e a mim, por causa do nosso pecado. A única forma de sermos perdoados era a morte de Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, nosso Redentor. O versículo 24 nos diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados. Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ele levou os nossos pecados com um objetivo, para que nós morramos para o pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado, para que nós vivamos em santidade, praticando a justiça, praticando a vontade de Deus, retidão e amor ao próximo. Morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que andemos em justiça, para que andemos em retidão perante Deus e fazendo a vontade de Deus, amando o nosso próximo. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Além de nos salvar da morte eterna com o perdão dos nossos pecados, os ferimentos de Jesus trazem saúde para o nosso corpo. Pelas suas feridas, nós somos sarados. Eu não entendia porque Pilatos, que fez de tudo para livrar Jesus da morte, acabou concordando e mandou açoitar Jesus. Se ele queria salvar Jesus da morte, por que mandou açoitá-lo? Porque Jesus precisava sofrer terrivelmente no seu corpo para que nós tenhamos saúde. Todos os socos, todas as cusparadas, os empurrões, os murros e a coroa de espinho e as chibatadas que rasgaram terrivelmente o seu corpo, o ser pregado na cruz, ser furado no peito, todo esse sofrimento é para que você e eu tenhamos saúde, tenhamos cura. Pelas suas feridas nós fomos sarados, aleluia, glória a Deus. Pela sua morte, somos salvos. Somos nos tornados justos perante Deus, perdoados dos nossos pecados, porque ele morreu no nosso lugar. O preço do pecado foi pago por ele. Agora, pelos seus ferimentos, por todo o seu sofrimento terrível, nós somos curados em nossos corpos. Corpos curados, alma santificada, espírito revivificado. O nosso espírito foi revivificado, se tornou um novo Espírito Santo pelo poder do sangue de Jesus. E aí no versículo 25, Jesus diz, o apóstolo Paulo relata que Jesus falou: este é o cálice da nova aliança. O suco de uva, o vinho representado no cálice, simboliza o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Vinho ou suco de uva tomado na Santa Ceia, gente, é o símbolo do sangue que Jesus derramou para te perdoar, para me perdoar. Este cálice é o cálice da nova aliança. A nova aliança em que o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, o Santo, se entregou para morrer por você e por mim, por causa dos nossos pecados. Para morrer por toda a humanidade que o aceita, que aceita-o como seu substituto. Ele pagou o preço do pecado de todo aquele
que o aceita. O cálice, então, o suco de uva, o vinho que bebemos na ceia do Senhor, representa o sangue de Jesus derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Ele se ofereceu e morreu por você e por mim e por todo aquele que o aceita, para nos conceder o perdão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por sua morte, somos perdoados. Morreu representando você e a mim, que o aceitamos como nosso Salvador. Ao participar da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia, nós nos lembramos de uma forma muito enfática, com todo o empenho do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, daquilo que Jesus sofreu e fez por nós. Estamos anunciando que na sua morte nós temos a vida eterna e que ele voltará para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus, pagou o preço do nosso pecado. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e depois subiu para o céu, ascendeu aos céus. E ele vai voltar para nos buscar, que seja na nossa geração. Amém, aleluia, glória a Deus. E aí, o apóstolo Paulo nos orienta a participar da ceia dignamente. Porque ele diz que quem participa indignamente se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. Por quê? Não está levando a sério todo o sofrimento e a morte do próprio Cristo em seu favor. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para que nós vivamos em santidade, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade aqui na terra. Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, perdoado, salvo pelo sangue de Jesus, nós devemos viver em santidade, honrando ao nosso Deus. Quem participa da ceia, não estando em santidade, está participando indignamente. Participar dignamente é participar em obediência a Deus. Em obediência a Deus. E ele nos diz com clareza aqui, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Ele não disse, examine-se o homem a si mesmo e não coma desse pão, e não participe. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. Você se examina, se arrepende do seu pecado, e se entrega a Deus, dizendo, eu quero viver uma vida santa honrando o seu nome. Meu amado, minha amada, se você tem um pecadinho voluntário, do qual você não abre mão, não tem como ser perdoado. Então, ao participar da ceia, em especial ao participar da ceia, examine-se a si mesmo, entende? Peça perdão e abandone o seu pecado. Se você pedir perdão, sabendo que depois você vai voltar a praticar aquele mesmo pecado escolhido por você, do qual você não abre mão, não tem como ser perdoado. Para participar dignamente da ceia do Senhor, arrependa-se do seu pecado e se comprometa. Eu quero viver em santidade. Espírito Santo me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele ajuda a todos nós. Então, para participar dignamente, nós precisamos nos examinar e pedir perdão com sinceridade de coração, com reta intenção de não voltar a viver na prática daquele pecado. O grande problema de muitos crentes é a prática do pecado. Porque pecar todos nós pecamos, involuntariamente, porque a nossa natureza é pecadora. Nos arrependemos, pedimos perdão. Mas não pecamos, entende? Porque escolhemos pecar. Pecamos por causa da nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. Nascemos de novo em espírito, mas ainda vivemos nesse corpo. Então temos de nos negar a nós mesmos e viver para fazer a vontade de Deus. Então, especialmente na ceia, examine-se, peça perdão
e se comprometa a viver uma vida santa. E participe da ceia. Você vai ser mais e mais fortalecido para viver uma vida santa. E aí, o apóstolo Paulo diz que quem participa indignamente, quem come do pão que representa o corpo de Jesus, que sofreu tanto por ele, e bebe do vinho, do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, cuja última gota foi derramada, Jesus morreu para nos conceder o perdão e a salvação. Quem participa indignamente está desprezando, não está valorizando aquilo que Jesus fez por ele. Então ele é disciplinado pelo Senhor. Por que o Senhor disciplina? Para que a pessoa não se perca. A disciplina do Senhor vem sobre aquele que está participando indignamente para não permitir que ele perca a salvação e vá para o inferno. Deus disciplina para que a pessoa caia em si, se arrependa e se entregue ao Senhor para viver uma vida santa fortalecida pelo seu Santo Espírito. Quem participa indignamente, sem pedir perdão do pecado, sem se comprometer a viver uma vida santa, entende? Está desrespeitando tudo que Jesus fez por ele. Então Deus disciplina. Disciplina de que forma? Fraqueza, doença e morte. Olha o que diz o versículo 29. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, e muitos que já morreram. Na época do apóstolo Paulo, e o ser humano é o mesmo sempre, nós não somos melhores do que aqueles da época do Paulo. Havia muitos que participavam indignamente, não levavam a sério aquilo que Jesus fez por eles. Então ficavam doentes, muitos, e muitos morriam. Morriam antes do tempo que Deus tinha programado para ele viver aqui como filho dele, espalhando a luz de Deus e o seu amor. Estavam aqui só criando problemas, em desobediência constante a Deus. Aí Deus toca, eles se humilham naquele momento, são perdoados e Deus os leva. Mas não cumpriram o propósito primário de Deus, que era viver mais tempo aqui produzindo frutos que permaneçam para a vida eterna. Frutos de obediência a Deus. Muitos fracos e doentes e muitos que morreram, porque participaram indignamente da ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo explica, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então, até o julgamento do Senhor, até o julgamento, o juízo do Senhor sobre aqueles que participam indignamente da ceia do Senhor, não levam a sério o que Jesus fez por eles, até esse juízo, esse julgamento, esse sofrimento, entende? Que levam as pessoas a adoecer e até morrer, é para que não sejam condenados junto com o mundo. Até no juízo é o amor, a motivação de Deus. É confirmar a salvação daquele que aceitou Jesus, mas não está levando a sério a vida cristã. Então, minha amada, meu amado, participemos dignamente da ceia do Senhor. Que nos arrependamos dos nossos pecados. Que nos comprometamos a viver uma vida santa, não abrigando pecados voluntários. O problema é o pecado voluntário, aquele que você não abre mão. Sabe que é pecado, mas eu não consigo viver de outro jeito. E não abre mão dele. Não tem como ser perdoado esse. Então, para participar dignamente da ceia do Senhor, que nos arrependamos dos nossos pecados, que os confessemos e nos proponhamos a viver uma vida santa. O Espírito Santo está dentro de nós para nos santificar. É pelo poder dele que nós somos santificados. Mas tudo depende da sua escolha e da minha escolha. Se eu não escolher, se eu não dizer eu quero viver uma vida santa, ele não tem como me ajudar. Se eu abrigar um pequeno voluntário, ele não tem como tocar nessa parte, porque ele não nos obriga a nada. Ele sofre, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós nos arrependamos e vivamos uma vida santa. Meu amado, levemos a sério não só a participação na ceia do Senhor, mas levemos a sério a nossa vida a cada dia, andando em santidade na presença do Senhor. Quem quiser me seguir, disse Jesus. Quem quiser me seguir, disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue todos os desejos da sua carne, todo orgulho, toda vaidade, todo egoísmo.
Deus nos salva e nos deixa aqui para sermos instrumentos do seu amor. Ele podia salvar e levar direto para o céu, mas não. Ele salva e tem um propósito na sua vida e na minha vida. Obedecendo a Deus, sendo santos, esse propósito está sendo cumprido. Nós estaremos sendo bênção para aqueles que estão ao nosso redor e para aqueles que Deus quer alcançar através da sua vida e da minha vida. Vivamos uma vida digna perante o Senhor, em santidade, porque Ele levou em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos em santidade. Vivamos praticando a justiça de Deus. Vivamos fazendo a vontade de Deus, agradando ao nosso amado Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sejamos santos, porque Ele é santo e nos capacita a sermos santos. Em nome de Jesus. Amém.